Amigas e amigos, estou aqui de volta para falar um pouquinho de saúde, para falar um pouquinho de medicina. Esse é o meu trabalho. E para começar, eu quero só lembrar a melhor definição de saúde que é dada pela Organização Mundial de Saúde, que define a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não somente, isso é muito importante, a ausência de doenças, de afecções e, enfim, qualquer outro tipo de enfermidade. Outro postulado também, que a própria Constituição brasileira se refere, é que isso é um direito social, que independe da cidadania, independe de raça, religião, ideologia política, condição socioeconômica, enfim, é um bem sagrado, é um bem para todos. Infelizmente, nós estamos vivendo essa crise terrível, essa pandemia mundial terrível, e o Brasil sofrendo muito da pandemia do coronavírus. Hoje é dia 12, não é? Domingo. Os números são alarmantes, são terríveis. São como 1.850.000 pessoas que estão acometidas, já foram acometidas pela doença. 72 mil óbitos. 36 mil novos casos, 36.500 novos casos nas últimas 24 horas. Mais de 1.000 óbitos por dia. Paciência. É uma patologia, uma doença que não tem cura, não tem medicamento. Vai ter cura quando chegar a vacina. Enquanto não chegar a vacina, nós temos que conviver com essa aflição toda. Mas eu também não quero falar hoje sobre o coronavírus. Aliás, há 2 gravações atrás, quem me acompanha pode voltar 2 gravações atrás, eu previ isso, essa abertura maluca, vamos abrir sem ter um protocolo, essa flexibilização, sem ter a responsabilidade de um protocolo, sem que você fizesse as testagens tão importantes para você ter dados epidemiológicos, enfim, para que você pudesse ter os números do que está acontecendo. Eu previ, e qualquer um que faz medicina, não é o Davi que está prevendo, não sou nenhum bidu, entende? É a obviedade, é a lógica de uma pandemia que não é tratada com o devido respeito, com os devidos, como é que eu vou dizer assim, responsabilidade, com o devido conhecimento técnico, com o devido conhecimento epidemiológico, coisa que falta muito para a maioria dos nossos gestores. E, como nós sabemos, o serviço público brasileiro tem muito para se desenvolver, muito para crescer, muito para se tornar efetivo para uma população, digamos, de 220 milhões de habitantes. Então tem muito ainda para acontecer. Enquanto nós não tivermos gestores efetivamente comprometidos com a saúde, com uma visão liberal da saúde, como tem que ser tratada a saúde, realmente a situação vai continuar muito difícil. E hoje nós estamos tendo um outro tipo de pandemia, e agora eu não falo mais do coronavírus, tampouco quero eu não estou alarmando ninguém, pelo amor de Deus. Eu estou só alertando. Temos hoje uma pandemia que uma parte ela é causada pela ineficiência do serviço público, principalmente dos gestores, prefeitos, governadores, não é? E, por outro lado, por nós mesmos. É o medo. O medo que está envolvendo cada um de nós com essa questão da pandemia. Nós não temos que ter medo com a pandemia. Não temos que enfrentar a pandemia. E a única coisa, eu insisto, que a gente pode fazer é seguir os protocolos clássicos
de higiene, de máscara, de distanciamento, de ficar em casa aqueles que podem ficar, etc, etc. Os números deixam isso muito claro. Mas o que está assustando são outras situações. Exemplo, o Brasil este ano terá 650 mil novos casos de câncer. Tudo isso, todo ano, isso é tabulado, nós já sabemos. Sabe o que está acontecendo? Nós, pessoas como nós, estamos com medo de fazer aquilo que nós temos que fazer todo ano, que é a nossa prevenção de saúde, principalmente a partir de uma determinada faixa etária. Por conta desse medo e por conta da irresponsabilidade dos gestores, 50 mil novos casos. Até o momento, mal chegamos à metade do ano. 50 mil novos casos de câncer estão sendo negligenciados, não foram diagnosticados. Não foram diagnosticados. Por que eu estou falando isso? Porque eu entendo que é uma obrigação do gestor público ele também alertar a população que, independentemente do coronavírus, a vida tem que continuar, a vida da saúde do indivíduo tem que continuar. Eles não podem deixar de avisar e dizer, os gestores têm que dizer, minha gente, vocês têm que fazer a prevenção do câncer a partir de uma determinada idade. Todos nós sabemos disso. A mulher, câncer de mama, a mulher, câncer de colo uterino, a mulher com câncer de ovário, o homem com câncer de próstata, os cânceres de colo retal. Estou dando exemplo assim. O que está faltando é uma palavra honesta, séria, decente do prefeito da sua cidade, da minha cidade. Temos que trocar ano que vem, se Deus quiser, vamos fazer isso, porque falta com respeito à população, falta pegar o serviço público, por exemplo, e esquematizar, porque protocolos têm de sobra para isso, para que essa medicina preventiva não pare. Não pare. Eu tenho números aqui, eu não guardei de cabeça, mas para vocês terem uma ideia, em São Paulo, todo mês nós fazíamos mais ou menos 22, 23 mil biópsias. Serviço público já é pouco, porque marcar uma consulta no serviço público, entende? É uma desgraça. Fazer exame é outra desgraça. Ter o tratamento é pior ainda. Já é ruim. Agora imagina quando o gestor não se prepara para dar continuidade à vida das pessoas. Então, estava contando de 22 mil, quase 23 mil biópsias que eram feitas em São Paulo, isso se reduziu para menos de 5 mil. São 5 mil casos, quer dizer, se deixou de fazer aproximadamente 15 mil biópsias que estão aí, nós não sabemos o que vai acontecer com essa gente. Qual vai ser o tamanho do tumor dele? Se é maligno, se não é maligno, qual vai ser o tamanho do tumor dele? E dessa forma, tudo isso, minha gente, eu estou alertando, porque eu estou falando do câncer, mas eu também estou falando, tranquilamente, eu estou falando dos problemas cardíacos, das hipertensões arteriais, dos diabéticos, das insuficiências renais. O próprio trabalho, oftalmologia, a pessoa que tem glaucoma, que tem frequentemente ir no oftalmologista, tudo isso, de certa forma, estagnou. Uma parte é culpa nossa, é culpa, que nós estamos com medo de sair de casa para fazer a nossa prevenção. Mas, por outro lado, caberia ao gestor público ele dizer para você, independente da pandemia, vocês podem ir em tal lugar, isso é serviço público, porque se nós que ainda temos uma condição de ter um plano de saúde, algo parecido como esse, nós estamos negligenciando, com medo, fruto do medo mesmo de sair na rua, porque não temos essa orientação.
ir no ginecologista, ir no reumatologista, cuidar, fazer a manutenção das doenças reumáticas, essas doenças crônicas todas, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, problemas coronarianos. Vocês sabem quantas pessoas morreram em casa porque estava com uma dor no peito e não se atreveram a sair de casa com medo de ir para onde eu vou, que hospital, onde eu posso ir, ver o que é essa dor, morrer em casa de infarto ou de derrame. Isso está acontecendo. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que, a vida continua, minha gente, nós temos que enfrentar, sem dúvida nenhuma, essa pandemia. Essa pandemia consome realmente o nosso dia a dia. Mas, por outro lado, nós não podemos, em hipótese nenhuma, negligenciar a prevenção. Tudo isso vai ficar acumulando. Tudo isso, imagina para um serviço público, o que vai acontecer você tentar, se já não funciona normalmente, o que você vai fazer com essas 50 ou 100 mil pessoas que têm uma suspeita de tumor, de câncer? Como é que você vai tratar disso tudo? É um erro do governo, é um erro dos secretários de saúde não se prepararem e não avisarem a população de que podem e devem fazer suas prevenções nos postos de saúde, naqueles que estão separados de Covid-19, existe essa possibilidade com protocolos, tudo direitinho e fazer a coisa com segurança. O que não pode é nós não fazermos, não termos os cuidados que devemos ter com a prevenção das doenças comuns, que todos nós, de um jeito ou de outro, de acordo com a faixa etária, estamos sujeitos a ter ou que já temos. Gente, prevenir sempre vai ser muito melhor do que ter que remediar. Pensem no que eu estou falando. É a nossa vida, pandemia vai passar, mas aquele nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, que às vezes está com uma dor de cabeça e não quer ir, não quer sair, ou não tem onde ir se for do serviço público, não tiver um plano de saúde, talvez ali ele está correndo um risco de ter uma situação extremamente mais grave se não tomar esse cuidado. Insisto, não estou alarmando ninguém. Eu estou falando em prevenção. Prevenção. A vida continua, não precisamos ter medo de sair. Vou repetir pela terceira vez, por causa de sair de casa para ir num hospital ou num ambulatório, desde que nós saibamos que temos que seguir os protocolos preventivos, distanciamento, álcool em gel, etc., etc., e que principalmente o secretário de saúde do município, o prefeito do município, o governador do estado lhe garanta. Ele tem que ir a público garantir e exortar, sim, que a prevenção deve continuar. E ele tem o dever ético e moral e até civil de garantir que aquele posto de saúde não atende Covid está sendo atendido em outro lugar, ali é para tratar de prevenção ou de diagnóstico ou de exames complementares, etc. e tal. É isso que eu estou dizendo e cabe a cada um de nós, evidentemente, se for num serviço privado, é mais fácil, claro, que a gente pode ir porque temos um plano de saúde, etc. Agora, se não for no serviço privado, se for o serviço público, nós temos que exigir, sim, que o prefeito, eu insisto, o governador, o secretário de saúde, tome a responsabilidade daquilo que ele se propôs a fazer. Porque senão, minha gente, daqui a pouco nós estamos vendo números tão importantes como estamos vendo números de óbitos, etc., relacionados ao coronavírus, daqui a pouco nós vamos ter números não menos importantes em relação a uma série de outras doenças. É isso, minha gente. Um abraço para vocês e que tudo corra bem.